que aí a gente pede para cortar as falas depois na edição, se for o caso, e aí mantém a câmera fechada, né? Se não quiser aparecer. Dá o ok quando a gente puder iniciar, Mandinha. Pode iniciar. Oi, gente, boa tarde, eu sou a Dani. Vi que tem gente nova no grupo, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, coisa boa. Então, esse é o grupo de estudos Viver Recria, um grupo de pessoas que se reuniram para estudar psicodrama durante a pandemia, no iniciozinho da pandemia, e estamos aí até hoje, firme e forte. O grupo é vinculado à escola de psicodrama Viver Mais Psicologia, e eu estou enrolando porque estou procurando as nossas divulgações. Aê, achei! Então, vamos lá. Nós temos aí pela Escola Viver, dia 24, né? Um curso online, Relações Familiares após o Divórcio. Dia 2 de dezembro, a gente tem curso Transgeracionalidade na Dinâmica Familiar, muito bacana. E dia 12, a gente tem um super workshop, né? Que ciclo é esse? Com o Dr. Sérgio Perazzo e Dr. Luiz Contro, os dois de São Paulo, que vão estar online, vai ser pelo Zoom também, um curso super bacana com essas feras aí do psicodrama. A Viver também está abrindo, né, as inscrições para as pós-graduações que vão iniciar no primeiro semestre de 2021, e aí a gente vai ter pós-graduação em psicologia positiva, em psicoterapia infantil de adolescentes, psicoterapia de casais, e a nossa maravilhosa pós-graduação em psicodrama, né, da qual eu sou aluna, a Amanda foi aluna, atualmente é professora do curso, enfim, a Luca acabou de entrar também, e a gente tem, enfim, vai ser uma formação muito bacana, o pessoal está vendo até para fazer... não sei como é que tá, Amanda, a questão da formação online. Sim, com vai uma rolar, vai semana de rolar. imersão. Vai rolar? Vai rolar? Então é isso aí. Quem for de Santa Catarina, a gente vai ter as turmas presenciais, Tubarão, Floripa, Balneário, e quem não for do estado, vai rolar uma pós-graduação em psicodrama aí online com uma semana de imersão presencial. É isso, gente. Hoje a gente vai falar, então, de um tema super bacana. Eu até estava falando com a Amanda no meio da semana, que é um tema que eu acho que a gente pouco discute na psicologia, acho que menos ainda no psicodrama, mas que é muito, muito, muito necessário de a gente falar sobre, né? Gordofobia. E a gente está aí com a Amanda Castro, que dispensa apresentações, dispensa comentários, porque é uma psicodramatista, psicóloga social, uma pessoa incrível. E, enfim, o currículo dela não daria tempo de falar aqui, né? Então eu vou passar para ela e ela se apresenta da forma que achar que deve. Tá contigo, Amanda. Oi, gente. Então, eu sou uma mulher branca, gorda, né? E eu sou uma gorda pequena, não sou uma gorda grande. Então, eu tenho um nível ainda de passabilidade, mas ainda sofro aí tanto gordofobia quanto pressão estética, e a gente vai falar um pouco sobre as duas temáticas, intersecção com alguns conceitos do psicodrama. Estou muito feliz de estar aqui dividindo com vocês, estou muito feliz de estar com essa gente tão bacana junto. Tem a Lu que está aí também, que é outra pessoa que veio trazer essa temática. E eu estava procurando alguém para falar sobre isso, então eu fiquei algum tempo já procurando pessoas para falarem sobre gordofobia, que eu estava agoniada que tinha que vir alguém no grupo falar sobre gordofobia. E aí eu me dei conta de que eu tinha que parar de caçar gente para vir falar sobre gordofobia e que talvez eu devesse escrever sobre e vir aqui compartilhar um pouco da minha experiência prática e na escrita, né? Então, começo aí falando um pouco, porque eu entendo que meu aquecimento ele vai se dar, a gente vai fazer uma inversão, tá? Eu vou fazer todo o processo teórico inicial, se der tempo a gente faz um processo vivencial depois. Então, eu vou só fazer a inversão da lógica aqui hoje. É muito comum a gente ouvir expressões como, vou fazer uma gordice, coisa de gordo, olho gordo. Mas teu rosto é tão bonito. Eu tô preocupada com a tua saúde. Tu viu que a fulana engordou? Nossa, Amanda, o que você fez? Você tá tão magra. A gente tem um livro da Naomi Wolf, que ela fala sobre o mito da beleza, e tem um trecho do livro que eu acho muito fantástico, que ela diz o seguinte, que
Uma cultura focada na magreza feminina não revela uma obsessão com a beleza feminina. Não é sobre beleza que a gente está falando. É uma obsessão sobre obediência feminina. É sobre obediência que a gente fala. Então, quando a gente fala da questão de fazer dietas, e ela vai escrever no livro, né? A questão de fazer dietas ela chama de sedativo político. É uma forma de neutralizar as mulheres. E aí ela diz que uma população que é passiva e que está neutralizada pode ser controlada. Então, as dietas são mais do que formas de controlar corpos, mas formas de legitimar esse lugar passivo e de colocar a mulher num sistema de obediência. Começo por aí, né? Acho que é um bom começo. E acho que quando a gente fala de gordofobia, muitos vieram pela temática, talvez alguns não saibam a diferença entre gordofobia e pressão estética. Eu acho importante fazer essa diferenciação. Quando a gente fala de gordofobia, a gente está falando desse lugar de pessoas gordas que, por questões de acessibilidade, então a gente está falando que falta assento para a pessoa gorda, a gente está falando da forma como a pessoa gorda é tratada nos ambientes médicos, em que ela não tem acesso, em que ela vai aferir a pressão, e o equipamento da pressão, ele não tem dentro da circunferência adequada para a aferição da pressão, e por isso consta, muitas vezes, hipertensão, pela falta de adaptação no próprio equipamento, e a gordofobia envolve tudo que diz respeito à retaliação social ao corpo gordo, que precisa ser combatido. Quando a gente fala da pressão normativa estética, e aí a gente fala de pressão normativa dentro do contexto da psicologia social, a gente sabe que a gente tem normas implícitas e explícitas, e a gente vive um contexto normativo implícito e explícito, que tem como pressuposto, já diria Foucault, essa vigilância dos nossos corpos, né? Esse processo de um corpo que deve ser vigiado, que deve ser acompanhado, esse corpo que ele não é só um corpo combatido, mas ele é um corpo que é público, ele deixa de ser um corpo privado e passa a ser um corpo público. Então, o tempo todo nós estamos aí legitimando corpos, e aí é nesse lugar que tem pressão estética. Todos nós aqui sofremos pressão estética, e nós temos, inclusive, escalas de pressão estética de acordo com as nossas questões. Eu sou uma mulher branca, né? Eu sou uma mulher gorda pequena, então eu tenho uma escala de gordofobia, uma escala de pressão estética que eu sofro, que é diferente de uma pessoa gorda grande, ou de uma pessoa gorda negra, como é o caso da Ellen, que eu não sei se vocês conhecem, que é atleta de peso. Então, a gente tem essas escalas também gordofóbicas, que são muito interessantes de a gente aferir, e que dizem respeito também a outros índices que dizem respeito às nossas pertenças sociais, e que a gente tem que avaliar quando a gente fala de gordofobia. A gente precisa falar sobre isso. Bom, hoje eu vou falar sobre gordofobia, não de pressão estética. Então, eu vou falar daquilo que as pessoas gordas, como eu, sofrem, né? Toda pessoa gorda sofre pressão estética, mas nem todas as pessoas que sofrem pressão estética são gordas. Então, já começamos por aí, e a gente já começa a falar da palavra gorda, entendendo que o uso da palavra gorda tem como pressuposto utilizar uma nomenclatura, como a gente já fez, né, durante a história, como travesti, viado, né, como um pressuposto também de trazer isso para uma causa política e transformar isso numa legitimidade de uma minoria, né? E aí, quando a gente está falando disso, e eu estou falando que eu sou uma pessoa gorda, é muito importante deixar claro que não existe nenhum tipo de vergonha. Eu não sou gordinha, eu não sou fortinha, eu sou gorda. Eu sou uma pessoa gorda. A Dani não é uma ceguinha, ela é cega, né? Eu não sou uma mulherzinha, eu sou uma mulher. Eu não sou um viadinho, eu sou viado, entendeu? Então, quando a gente fala desse lugar e a gente fala das palavras, as palavras elas legitimam também um lugar, elas diminuem, elas têm como função normatizar, reduzir e regular. Eu comecei a me dar conta desse negócio quando eu emagreci praticamente 30 quilos, foi 27 alguma coisa. Eu emagreci 30 quilos num processo extremamente adoecedor, extremamente adoecedor. E todo mundo o tempo todo dizia para mim que eu estava linda, que eu estava maravilhosa, né? Ninguém me perguntou da desgraça que estava a minha vida. Ninguém perguntou qual era o preço que eu estava pagando para esse corpo magro se apresentar.
E aí, ao longo desse percurso, eu desenvolvi uma série de problemas intestinais e estomacais em decorrência desse processo em que me faltaram nutrientes, vitaminas e pela redução muito drástica do carboidrato. Eu fiz terapia, eu pratiquei exercícios, eu curei meu coração e eu engordei. E aí, nesse lugar, eu experimentei um outro lugar aí. Ai, Amanda, como é que tu engordou? Tava tão bonita. Nossa, você tava tão linda antes. Olha suas fotos agora. Ai, você já fez aquele suco? Você já pensou em dieta? Você quer saber de dieta, você pergunta pro gordo, né? Porque a pessoa gorda, ela manja de todas as dietas possíveis. Porque nós estamos gordos, na maior parte das vezes, mais gordos do que nós deveríamos ser, pela tentativa de emagrecer desenfreada. Porque o nosso processo de dieta vai nos levando a um processo de negação desse corpo, de negação da existência desse corpo, que diminui minha própria percepção. Então, eu não percebo mais meu corpo. Eu não percebo meu corpo na relação, eu não percebo as minhas emoções desse corpo. E quando parece que eu estou muito focada no corpo, porque eu estou focada na alimentação desse corpo, eu não estou, porque eu não quero ver esse corpo. Eu estou focando no corpo magro. O corpo gordo, eu não estou pensando nele. Ele não é o centro da minha consciência. Na verdade, ele está afastado de todo o processo da minha consciência. Então, para deixar claro, né? Essas pessoas não estavam preocupadas com minha saúde. Não estavam. Né? Nós temos uma série de artigos que falam sobre... tem um artigo muito interessante que saiu agora, que é a análise das diretrizes brasileiras da obesidade, que é de Paim, Kowalewski e colegas, agora de 2020. E eles fazem a análise da ABESO, né, que é a associação que normatiza, que tem diretrizes sobre a obesidade e patologização da obesidade no país. E eles deixam claro que as diretrizes, elas focam na ideia de que quanto mais magro o corpo, mais saudável ele é. Deixando de levar em consideração, por exemplo, o perigo de uma dieta extremamente fragilizada, o perigo da desnutrição, que também, assim como a inflamação, que as pessoas gostam tanto de falar no caso da obesidade, que também colocam esse corpo em risco em relação ao sistema imunológico. Então, nós temos aí, se a gente for falar em termos médicos, nós temos correspondência nesse sentido, né? Ainda sobre obesidade e doença, se a gente for continuar nessa temática, a gente pode perceber que existem outras pesquisas, inclusive uma pesquisa que foi de 2018, que acompanhou 54 mil indivíduos gordos, para tentar identificar a questão do índice, né, de doenças crônicas, se essas pessoas estavam metabolicamente saudáveis ou não. E percebeu-se, né, que a cada 10 indivíduos gordos, um não apresentava quaisquer anormalidades metabólicas. E a cada 10 indivíduos gordos, 5 não apresentavam quaisquer doenças crônicas. E aí a própria pesquisa nos leva a pensar por que há um foco tão grande, né, na comprovação da obesidade na categoria de doença e a gente não faz a fórmula oposta, identificar o que faz esse gordo estar saudável. Por que aquele 1, aquele 5, o que aconteceu para que o metabolismo daqueles 5 estivesse em um funcionamento que privilegiasse a saúde dessa pessoa gorda? E aí, quando a gente vai se adentrando, né, por esse caminho, eu escrevi algo esse final de semana, eu estava pensando, né? A gente vai procurando no nosso corpo uma verdade sobre quem a gente é. Uma verdade que parece que o outro não consegue me proporcionar. E a gente vai vivenciando isso que a gente fala no psicodrama de indiferenciação da matriz, esse caos, que eu fico perguntando quem é que eu sou, quem é que eu sou. E todas as redes sociais dizem, seu corpo te dirá. Teu corpo vai te dizer quem você é. E sim, posso dizer para vocês que o corpo pode me dizer coisas sobre o que os outros acham que eu sou e os espaços que os outros acham que eu caibo. Os espaços que eu caibo, os espaços que não me cabem, os relacionamentos que eu vou poder ter ou a solidão com a qual eu preciso me conformar. Porque é isso.
né? É o gordo solitário. É o gordo sem relações. Ou é o gordo engraçado, né? Que se relaciona a partir da graça como estratégia de sobrevivência. Se esse corpo precisa dizer quem eu sou para que eu saia da indiferenciação, para me ajudar, a conserva cultural, que a gente chama no psicodrama, que são todas as normas que a gente tem sobre um objeto social, que são rígidas, que são um ponto de partida para a ação espontânea, a conserva cultural sobre a magreza, que vem aí sendo fomentada principalmente a partir do final do século XIX, início do século XX, vem regulando corpos, né, e associando a estética corporal à saúde. Isso tem benefícios aí do ponto de vista industrial, do ponto de vista comercial. E aí o gordo, a partir dessa indústria, ele vai virando parte do nosso mundo interno, a nossa cena temida, o fruto da nossa lipofobia, né? Então, eu vou olhar para esse gordo na rua e eu vou condenar a gordura sob norma da saúde, usando a saúde como estratégia de condenação dessa gordura, como uma conserva cultural que sustenta a minha ação conservada. Claro, né? As pessoas estão preocupadas com a saúde? Não, elas estão preocupadas em afastar o personagem gordo do seu mundo interno. Quando eu aponto na rua, olha o gordo, eu estou tentando me livrar do personagem gordo que habita meu mundo interno. Isso acaba se tornando o que a gente chama no psicodrama de papel complementar interno patológico. O gordo é, pra gente, um personagem que a gente quer expurgar. E qual a maneira mais fácil de expurgar um personagem que não pela transferência? Eu transfiro o gordo ao outro, o outro é o gordo, e ao o outro ser o gordo, eu me livro da gordura. E aí, dentro dessa lógica, se a gente está falando na lógica da solidão do corpo gordo, desse gordo que, num critério sociométrico, ele vai ficando mais afastado. Quando a gente fala de critério sociométrico para o psicodrama, a gente fala sobre a medição daquilo que nos atrai, ou os vínculos de repulsa que nós desenvolvemos socialmente, né? E ser gordo é um critério sociométrico hoje. É um critério sociométrico. Com quem que o gordo tá? Aonde que ele tá na escola? Aonde o gordo tá no humor? Aonde o gordo tá profissionalmente? Se a gente começa a mapear as pessoas gordas, né, e se a gente for fazer na própria arte, em relação aos personagens gordos, eles aparecem na televisão, sim, na condição de cozinheira, empregada, o personagem cômico, né, assim como o personagem gay, geralmente é o personagem cômico. A gente não tem um puta vilão gordo, um puta protagonista gordo. Não tem. Porque quando você recebe um personagem para interpretar, você recebe inclusive a caracterização branca, magra, dona de casa. E isso se dá em vários nichos, né, profissionais. E por isso que a gente diz que a gordura é um critério sociométrico implícito. E que vai colocar esse gordo à margem do sistema social como forma de que a pessoa magra ou a pessoa lipofóbica, que tem fobia da gordura, que ela afaste de si tudo que vai remeter à possibilidade da gordura na vida dela, inclusive o gordo. Muitas vezes o gordo ele não responde dentro daquilo que você espera, né? Aí você abre a sua rede social, lá tem uma bela de uma raba gorda. Aí você abre a sua rede social, tem uma pessoa gorda de biquíni caminhando na praia, tem uma pessoa gorda fazendo polidense, praticando yoga. Isso, para o psicodrama, é interpolação de resistência. É a gente não respondendo dentro da complementariedade que colocaram a gente, porque o gordo tem que ser infeliz, porque o gordo precisa ser solitário, porque o gordo não pode mostrar o corpo. A nossa forma de resistência é através de interpolação. É não agir dentro da complementariedade. E isso incomoda. Incomoda, claro que incomoda, porque a pessoa tem uma conserva cultural. Né? O gordo é ruim, o gordo é desleixado, o gordo é preguiçoso, o gordo não se cuida. Tem essa conserva cultural. E o grande lance
é que quando a gente faz a interpolação de resistência, a gente obriga ele a ter uma ação espontânea. Ele não tem mais conserva para poder reagir. Ele olha para aquele corpo e ele pensa, tá, o que eu vou falar agora? Ela está praticando atividade física, o que eu vou dizer? Ela não é mais preguiçosa. O que eu vou dizer agora sobre ela? O que eu vou ter que dizer? Vou dizer que é puta. Porque isso eu posso dizer. E na maior parte das vezes, ele vai ter que agir, claro, de forma espontânea, mas ele vai procurar algo ainda relativo a essa conserva, porque a gente entende que, em algum grau, algumas pessoas utilizam da conserva cultural para não ter que passar novamente pela indiferenciação e se reconhecer dentro da matriz. Porque se você diz que aquilo que eu pensei, que aquilo que eu estava pensando sobre ser gordo não é compatível com o que você me mostra que é ser gordo, cara, eu não preciso mais me odiar. E que foda é isso, ter alguém que se ama sendo gordo? Que merda é isso? Como é que ele ousa não se odiar? Como é que ele ousa não se odiar? Sabe? Isso, claro que isso incomoda. Claro que isso incomoda. Nós somos educados para odiar, nossa conserva é para a gente se odiar. E o lance agora é o convite para a gente interpolar resistência. Se amar é interpolar resistência. É não agir na complementariedade, de modo que a conserva cultural deles tenha que ser paulatinamente questionada até que, de fato, eles não tenham outra alternativa a não ser se amar. Bom, a gente não se oculta. A gente não quer mais punir o nosso corpo. Se a gente pudesse pedir um solilóquio, então, para essas pessoas, certamente eles diriam: como é que você ousa não vigiar o próprio corpo, hein, gorda? Como é que você não ousa se odiar? E o ódio ao corpo gordo vai se transformando no ódio ao gordo. E aí a gente poderia dizer no psicodrama que a gente vive numa lógica afetiva de conduta, né? Que é como eu acho que eu vou ser amado, o que eu faço para buscar esse afeto, que é eu preciso ser magro para ser amado. Eu preciso ser magro para ser amado. E aí eu olho para a pessoa gorda na rede social, se amando gorda. E parece não fazer sentido a minha lógica. Então eu preciso destruir ela para não destruir a minha lógica. Eu não posso entrar nessa contradição. Eu me protejo das minhas conservas. A gente vai o tempo todo internalizando esses discursos, né? A gente vai internalizando essas vozes que a gente vai ouvindo, que querem controlar o nosso corpo, que querem regular o nosso corpo, que se transformam nesse papel complementar interno patológico e que vai nos direcionando para a lógica dos transtornos alimentares. O transtorno alimentar é quando esse juiz, esse algoz, esse papel complementar dos outros, dessas vozes que regulam o meu corpo, passa a conseguir me torturar. O transtorno alimentar é o meu torturador interno. É o meu torturador que está ganhando, que está conseguindo me regular. E é claro que a gente vai ouvir esse torturador porque, em algum grau, esse corpo é um jeito de eu conseguir reconhecimento social. E se gordura é um critério sociométrico que me afasta do grupo, eu não posso ser gordo. Porque eu quero pertencer, porque eu quero ser grupo. Sem falar da própria questão do corpo, né? Antes a gente falava do corpo na sua completude, agora a gente divide. É um corpo fragmentado. É a lipo da papada, daí tem aquela vez que é só papada. Você só vai ver papada no seu Instagram. Aí depois, a bola da vez é o braço. Aí você só vê braços no seu Instagram. Esse corpo que é fragmentado, esse corpo que vai sendo apresentado por partes pra gente, vai gerando uma cisão psíquica também. Uma fragmentação do meu eu. Se eu não entro em contato com a minha barriga, eu tive uma paciente, lembrando dela agora, que no banho ela tinha dificuldade de entrar em contato com a barriga, assim, né? E aí quando ela ia dormir com o namorado e ele ia abraçar, ele não podia abraçar a barriga, ele tinha que abraçar a parte de cima e tal. E a gente começou a trabalhar, enfim, sem falar da sessão dela, mas para chegar no final,
Uma vez a gente conseguiu chegar lá no final da conversa com a barriga. E a barriga disse para ela: se solta! Me solta e se solta! Me solta, você tá me prendendo, eu não aguento mais viver presa. Ela no papel da barriga, né? Ela dizendo isso. E a única coisa que eu fiz foi repetir isso para ela. Eu fiz um duplo espelho, mostrei para ela como é que ela estava fazendo. Ela chorou copiosamente. E ela disse: sinto que eu estou me prendendo o tempo todo. E que o fato de não entrar em contato com a minha barriga fazia com que eu ficasse ainda mais presa. E ela não conseguia ter relações sexuais, ela tinha que sempre estar com o corpo escondido, oculto. E essas vozes que vão direcionando a gente para que esse corpo seja oculto, para que esse corpo seja cindido, que seja partido, tem a ver com o critério publicitário, a cirurgia da vez, né? O boom da especialidade médica, que vai colocar em voga uma parte do corpo, porque agora a gente tem a lipo 3D, né? Que é para fazer os gominhos da barriga. Minha barriga ela é só gominho. Eu já vim pronta, minha lipo 3D tá pronta. Minha barriga é puro gominho, né? E essa fragmentação do corpo tem um objetivo, gente. Se a gente não vê o nosso corpo e não ama o nosso corpo por inteiro, a gente começa a fragmentar o nosso corpo e começa a odiar parte por parte, daqui a um pouco a gente está odiando o corpo inteiro. Esse é o objetivo. Apresentar o corpo fragmentado para que, de forma fragmentada, a gente comece a consumir coisas e odiar o corpo de forma fragmentada. Se a gente fosse, talvez, aplicar uma divisão interna, né, dentro da linha psicodramática, talvez a gente pudesse conversar com esses braços gordos escondidos em moletons, ou com as coxas gordas escondidas atrás de tecidos escuros. E como é que será que seria essa conversa entre a coxa gorda e esse braço gordo? Talvez me deixa ser visto, me deixa respirar. E esse corpo que vai se alienando, ele vai caminhando na indiferenciação. E quanto mais eu vou para a loja e procuro uma roupa que não me cabe, ou uma loja que diz que não tem meu tamanho, menos eu me reconheço e volto para a indiferenciação. Aí tem assentos que não me cabem, eu pego um avião e eu não tenho a possibilidade de usar um extensor, porque não tem extensão naquele voo. Volto para a indiferenciação. A lógica da falta de produtos de consumo para o corpo gordo é para que a gente não se reconheça. É para que a gente não se reconheça. E muitos dizem, não, meu Deus, oferecer roupa para os gordos ou cadeira para os gordos, eles que deveriam emagrecer. Isso é incentivo à obesidade. Não, isso é inclusão, isso é acessibilidade. Isso é acessibilidade. Todas as pessoas devem conseguir sentar naquela cadeira. Todas as pessoas devem conseguir pegar um avião. Todas as pessoas. E a ideia de que o avião é para os magros ou para aqueles que cabem na cadeira é uma ideia gordofóbica. É uma ideia gordofóbica. Vocês não estão preocupados com a saúde. Vocês estão preocupados com a invasão do corpo gordo para o seu assento. Essa é a preocupação. Em ser invadido pelo corpo gordo. Um corpo gordo nojento que invade meu assento. E eu vou seguindo, me diminuindo. Talvez não no meu corpo, mas me diminuindo dentro de mim para caber nessa conserva. Quando a gente fala dessa questão da diminuição, da propagação das dietas, dos cosméticos, dos alimentos, a gente fala de um corpo gordo que está sempre em combate. A gente não consegue diminuir a tensão psíquica. Isso corresponde ao que alguns pesquisadores chamam de estresse de minorias. As minorias não descansam. Elas estão o tempo todo atentas para o próximo ato, no meu caso, gordofóbico, que vai acontecer. E isso acarreta problemas emocionais e desordens, disfunções emocionais a longo prazo que podem ser muito mais potentes do que o que eu como ou deixo de comer. Esses mesmos pesquisadores que falei anteriormente também fizeram pesquisas relacionadas a isso e trazem nos dados que a gordofobia traz mais possibilidade de mortalidade dentro de taxas de suicídio do que a obesidade constituída como doença. A gordofobia mata mais. Mas é com a saúde que nós estamos nos preocupando. E eu agradeço que as pessoas estejam preocupadas com a minha saúde. Uma vez eu fui no médico,
eu tomava um anticoncepcional e parei de fazer o uso dele por uma série de questões também ideológicas. E parei de fazer o uso dele e fui falar com ele porque minha pele deu uma mudada, né? Claro, meu corpo estava regulando, tentando entender o que estava acontecendo nesse Paranauê. Peraí, Amanda, deixa eu ver o que está faltando aqui, vamos regular. E aí a primeira coisa que o médico me disse foi: então, será que a gente não tem que marcar um endócrino para você ver essa questão da necessidade de emagrecimento? Não, eu quero, eu quero a minha pele. Eu vim aqui falar da minha pele. É disso que eu tô falando. Da próxima vez que eu fizer meus exames, eu vou postar nas minhas redes sociais para ver se rola curtida, né? Porque se a preocupação é com a saúde, vou ver se as pessoas ficam felizes com o meu índice de colesterol. Essa questão da graça que eu falava anteriormente, esse corpo que é engraçado, esse gordo que é engraçado. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente, Amanda. Eu desatei a falar, nem perguntei. Esse fone é mó ruim. Eu podia estar todo travado. E todo mundo assim, só para eu me sentir tranquila, bem. Mas... Não, só vai, a gente só tá. A gente vai ficar boca aberta, mas segue. Não tá nada travado, é que a gente parou na posição boca aberta. E essa coisa da graça do gordo, né? A gente pode ser engraçado, mas não necessariamente. E a gente aprendeu com o Moreno, e na lógica de Aristóteles mesmo, que o riso, a comédia, tem um poder catártico. Talvez eu rio para conseguir, de alguma forma, eliminar toda a tensão que eu carrego por carregar esse corpo que não cabe nos espaços, que não cabe na sua vida, que não cabe nos meus vínculos. Mas eu não quero mais ter que rir de mim para que eu possa transformar esses vínculos de repulsão em vínculos de atração. Eu não quero. Porque se eu fizer isso, eu vou finalmente atender ao tal do critério sociométrico, que é odiar e debochar da gordura e do gordo, e no caso, me odiar. E isso é um preço que eu não pago mais. É um preço que eu não estou disposta a pagar. E aí a gente escuta em seguida: olha lá vai aquela gorda feminista, né? E hoje eu digo: olha pra gorda feminista. Olha mesmo. Olha pra gorda feminista. Porque agora houve o poder, a quebra do poder simbólico das minhas figuras internas. Porque vocês não têm mais poder sobre o que eu faço. A minha barriga, os meus braços, as minhas coxas, o meu corpo gordo, flácido, com estria, com celulite, com saúde, e quem sabe fazendo poses em um polidense, desfilando a minha raba na praia, ela vai ser vista. Ela vai ser vista. E benditas sejam as feministas que me mostraram que meu corpo é regulado, que meu corpo é vigiado, submetido a uma norma patriarcal, mas que agora pode ser livre. E aí surge o movimento Body Positive e o movimento Corpo Livre, que está abrindo espaço aí no país para falar não só dos corpos gordos, né, mas corpos com deficiência, corpos com queimadura, corpos com cicatrizes, corpos transgêneros, a possibilidade da vivência do amor desses corpos. E esses corpos vão parar no teu feed. Eles vão parar no teu Facebook. Ai, meu Deus, mas para que mostrar isso? Quanta exposição! Nós, pessoas gordas, nós estamos nos colocando como protagonistas, na ideia de agonizar nas redes. Porque mostrar um corpo gordo é ser vítima de gordofobia ainda. Então, se eu estou mostrando meu corpo gordo nas redes, eu estou agonizando. E não só por mim, mas por todos os corpos que precisam e desejam vivenciar a liberdade de sobrevivência, vivência e expressão. E quando a gente vai para a tela, a gente vai para a tela para ampliar a tele. É claro que vão vir as transferências. É claro que um monte de gente vai ver o gordo dentro de si e me atacar para atacar a própria gordura.
Mas outras tantas pessoas gordas vão achar o máximo, vão se sentir representadas. E quem sabe terão inclusive um processo catártico, estético, poético, mas catártico, ao ver meu corpo na rede. Eu sempre conto esse fato, então me desculpem se eu estou sendo repetitiva. Eu lembro da primeira vez, quando na prática do pole dance, quando eu consegui sustentar o meu corpo na barra. Eu lembro da professora dizendo para mim: Amanda, a força está no abdômen. Quando finalmente eu consegui, quando eu segurei meu corpo na barra, né, fiz a posição invertida, segurando pelo abdômen, eu chorei. Mas eu chorei tanto. Eu chorei segurada naquela barra. E eu chorei porque eu percebi que a barriga, que eu antes odiava, era agora foco no meu palco. E o motivo de eu me sustentar na barra era a minha barriga. E eu chorei porque eu me percebi forte. E eu chorei porque eu me vi na mulher gorda do lado do espelho, sabe? Então não é a gordura que adoece a gente. É o preconceito, é a discriminação, é a exclusão. E é por isso que a gente fala da liberdade aos corpos gordos. O meu corpo, ele faz parte da minha história. O meu corpo são as marcas que contam cada linha das coisas que eu fiz, das pessoas que passaram por ele. E é a minha história que me levou a esse corpo. E no mínimo a gente precisa respeitar a nossa história. No mínimo. E respeitar as histórias dos corpos que estão por aí. Minha fala, eu já vou terminando por aqui para que a gente possa ir para outra direção, mas eu quero indicar para vocês algumas pessoas que são muito importantes nesse contexto, não só no contexto científico, que eu já fiz algumas indicações, mas super indico aí a Luísa Junqueira, do Tá Querida, a Ellen, do Atleta de Peso, a Alexandra Gurgel, de Alexandrismos, a Mariana Xavier, do Gordelícia, que são pessoas que vão falar aí de variadas formas de ser gordo, né? Então a gente tem a Ellen do Atleta de Peso, que é uma gorda branca, que é uma gorda negra, a gente tem a Luísa Junqueira, que é uma gorda branca, pequena, a gente tem a Alexandra, que é uma gorda média, parda, a gente tem Mariana Xavier, que é uma atriz gorda, pequena, então uma possibilidade de olhar de diversas formas. Tem também o Bruno, que é um homem gordo, gay, que também fala aí sobre a gordofobia. Antes de a gente passar para a Amanda, próxima. Oi. posso fazer uma pergunta? Sim, sim. Desculpa se tu falou e eu não ouvi, ou se eu não entendi, enfim. É uma pergunta meio boba. Mas quando tu fala gorda pequena, gorda grande, gorda média, é no sentido de. Eu não sei como dizer isso sem soar gordofóbica também, mas é no sentido de Do mais nosso tamanho. gordo, Uhum. tá, do tamanho do corpo. É. Ah, tá. É Entendi. porque a gente não faz a medição por peso, né? Porque peso não é uma medida indicada. Eu só posso comparar o meu peso ao meu próprio peso e jamais ao peso de alguém, né? Então, qualquer medida de peso, por isso que o MC é tão falível, né? Porque qualquer medida de peso só pode ser comparado dentro do meu próprio peso, da minha história. E lembrando que isso tem um biotipo que é familiar, tem as condições genéticas e tal, tô só aproveitando a fala, tá? Tem as condições genéticas e a gente precisa entender, quando eu falo da história do corpo, é justamente isso, né? Eu jamais vou voltar ao meu corpo da adolescência e nem quero. Porque as condições históricas que eu estava vivendo naquele momento eram outras. As minhas condições de saúde, inclusive, eram outras. De possibilidade de vivências eram outras. Esse é o corpo que eu quero viver, porque esse é o corpo da história que eu estou vivendo agora. E aí, quando a gente fala de gordo pequeno, médio, grande, a gente está falando de tamanhos de pessoas. E porque esse tamanho, porque, por exemplo, eu tenho um peso que se eu acho que eu devo estar com 90 e alguma coisa, 95, não lembro, faz muito tempo que eu não peso. Mas eu tenho uma passabilidade absurda. As pessoas não dizem o que eu peso. E por isso a gente fala de tamanho mesmo, né? Porque o tamanho, o quanto maior o meu tamanho, mais eu sou alvo de gordofobia. A questão da passabilidade, né?
Aham, isso. Gente, vocês têm alguma pergunta, alguma fala antes de eu passar para um segundo momento? Estou lendo aqui o que a Natália colocou. Que coisa linda, Natália. A Natália diz: minha mãe é gorda, sempre foi, e eu sempre achei ela extremamente linda. E eu sempre exaltei isso nela. Inclusive, meu pai também sempre mostrou para ela o quanto ela era amada por ser quem é. Depois de anos, hoje que minha mãe coloca short, usa uma roupa mais colada, porque hoje ela se aceita, hoje ela se ama, igual eu e meu pai, vemos ela desde sempre. Tua fala me lembrou exatamente disso agora, estou toda arrepiada. Falar disso é extremamente importante. Então, se não temos perguntas nesse momento, vou passar para o segundo momento. Amanda, você está me Oi. ouvindo? Sim. É a Jussara, tudo bem? Tudo. Oi, Amanda, eu queria só saber uma questão que eu vivenciei com um colega. Eu não sei, também sou bem leiga nesse assunto, mas a partir de que momento essa pessoa ela se reconhece gorda e é validada nessa comunidade? Porque, não sei se você vai entender a ideia da minha pergunta, mas porque ele sofria por se reconhecer gordo, mas também não se sentia aceito porque não era talvez um gordo que, tipo, talvez seja pequeno, Grande, como né? tu estava explicando. E aí parece que não tinha um peso, e aí, assim, até que ponto a pessoa está se sentindo gorda porque ela tem talvez uma não aceitação consigo mesma, ou porque ela é gorda e está precisando de um reconhecimento e de uma validação dentro de uma comunidade. Não sei se tu pegou mais ou menos a minha pergunta. Peguei. O lance é o seguinte: quando a gente fala de pressão estética, a gente fala de cobrança que não necessariamente é estética, que não necessariamente é externa, que pode ser uma cobrança, inclusive, interna. E quando a gente fala de gordofobia, a gente fala de dificuldades de acesso. A gente está falando de uma pessoa que não consegue sentar direito na cadeira, às vezes, do cinema, ou que tem dificuldades no avião para fechar o cinto, ou vai num parque de diversões e também o assento do parque não fecha o cinto, ou que vai comprar uma roupa e tem negado o direito de vestir a calça daquela loja, porque aquela loja não compra, não faz roupa para o tamanho dela. Aí a gente está dentro da gordofobia. Quando a gente fala de pressão estética, é a pressão que todos nós sofremos o tempo todo, que as pessoas, o pneuzinho ali, a gente tem que dar uma emagrecida, tem que, né? Todo mundo passa por isso, para essa mudança corporal, para esse padrão. Então, o fator ele sofre gordofobia, ele tem essas dificuldades de acesso, né? Então, se ele passa por essas situações de gordofobia, logo, ele é gordo. Pode ser um gordo P, mas é um gordo. Entendi, obrigada. Lembra quando a Dani deu o exemplo, quando ela falou sobre deficiência, e ela falou que a deficiência tem mais a ver, que tem essa questão das barreiras? Tu pode lembrar isso para mim, por favor, Dani? Oi, tô aqui. Depende, o que tu quer que eu lembre? Da questão das barreiras, quando tu falou sobre a deficiência, que tu disse que você é uma pessoa com deficiência por conta das barreiras. Sim, a deficiência existe no contato com as barreiras. Eu acho que pegando da questão das pessoas gordas, também, porque o se sentir gordo, o se sentir deficiente, né, tem muito mais a ver com os impedimentos sociais para que para que o seu corpo seja bem-vindo, né, para que o seu corpo seja aceito. Então, se vou tomar a liberdade, Amanda, de colocar o exemplo da pessoa gorda para a gente ficar no tema. Então, se uma pessoa é gorda e ela, usando os exemplos que a Amanda deu, né? Ela chega num local, o assento é num tamanho que ela consiga, né, se ficar confortável, ela consegue pegar um avião, ela consegue passar né, em portas e catracas e o que quer que seja, com o corpo dela da maneira que não existe a sensação de ser gordo, não existe. Enfim, a pessoa continua tendo o seu tamanho, né? Não vou colocar peso, né? A pessoa continua sendo do tamanho que ela é, mas não existe, eu acredito, a sensação do ser gordo, porque o ser gordo como inferior é uma construção social que ocorre nas barreiras que a sociedade coloca, né, para esse ser gordo. Não sei se é nesse sentido que tu quer dizer. É isso aí. Isso aí. Essa fala foi maravilhosa. Muito bom. Muito obrigada.
É porque eu uso ela na questão da deficiência, que é mais ou menos a mesma lógica. Na verdade, são todos corpos não padronizados, né? Que fogem à regra. Né? A gente tem um padrão de corpo capaz, um padrão de corpo produtivo, um padrão de corpo ideal, um padrão de corpo belo. E esse padrão ele não tem nenhuma deficiência, ele tem um tamanho X, uma altura Y e assim sucessivamente. Né? Mas isso é um padrão social que muito pouca gente, na verdade, se enquadra. Né? Então, quando a gente fala de deficiência, quando a gente fala de pessoas gordas, quando a gente fala de várias questões, né? A gente está falando de corpos que não se adequam, né? E eu acho que até invadindo outras temáticas, né? Quando a gente fala de LGBT, de pessoas negras, são todos corpos que não são bem-vindos na sociedade. Muito bom, Dani. Muito bom. Mais alguma fala, gente? Amanda, Jobis. Fala! Boa tarde, pessoal. Eu estava pensando, você estava falando, a Dani estava falando, e eu estava pensando que quando a gente é bem pequena, especialmente no caso das meninas, a gente é muito elogiada e muitas vezes a gente não entende por quê. Né? Aqueles elogios extravagantes, né? Rainha, princesa e tal, tal, tal. E na medida que a gente vai crescendo, em vez da gente aprender a gostar de nós mesmos, né, dos nossos corpos, a gente vai aprendendo a não se gostar. Então, existe todo um processo de desconstrução dos nossos corpos. E viver com isso é muito difícil, porque se a gente pensar a nossa vida, em geral, a vida humana, o estar humano na vida já tem desafios. E quando a gente sofre essa lavagem cerebral para se entender como inadequado, e aqui várias questões que vão surgindo, altura, peso, cor, o que for, cabelo, né? Nós passamos por uma lavagem cerebral no sentido de não se gostar. E aí depois, com sorte, a gente vai fazer esse caminho de volta, que é aprender a se gostar. E aí nesse caminho de volta, de eu aprender a me gostar, eu vou aprendendo também a gostar dos outros também. Era isso que eu queria partilhar, eu estava pensando. Enquanto tu estava falando, eu estava sorrindo e balançando a cabeça, Jubis. Bom, mais alguma fala? Não? As pessoas com deficiência visual, que eu acho que... Não sei se tem alguém com deficiência auditiva, mas as pessoas com deficiência visual que estão aqui, eu vou colocar um vídeo enquanto eu vou falar, que é um vídeo que parece o corpo, é um documentário que vai aparecer o corpo da Luísa Junqueira, né? E vai dando um foco em preto e branco em cada dobrinha desse corpo maravilhoso. E eu vou falando, então vocês vão ter um estímulo sonoro também, e enquanto os videntes também vão ter um estímulo que é visual. Então, eu gostaria de convidar vocês nesse momento a começarem a tocar seus corpos. Por onde for mais confortável para começar. Às vezes é mais confortável começar pelas mãos, às vezes é mais confortável começar pela cabeça ou pelo pescoço. Vai sentindo esse corpo e tudo que ele te oferece. O calor, as curvas, os pelos. E à medida em que você for pelos caminhos confortáveis, no que você puder, vai se aventurando porque é desconfortável também.
vai passando a mão por aquilo que às vezes não é tão bem quisto, tão bem visto. E vai sentindo a textura da pele, o calor daquela parte. E enquanto você vai passando a mão agora, eu convido você a pensar. Pensa comigo. Por onde esses braços já me levaram? Que pessoas eles já tocaram? Que rostos eles acariciaram? E essa barriga que carrega a ansiedade que eu tive em uma apresentação, que carrega o medo diante de uma montanha-russa. Essa barriga que carrega a risada que começa nela. É ela que ri também. E vai sentindo essas pernas maravilhosas que passaram por caminhos e espaços que às vezes a gente nem lembra mais ou que às vezes é inesquecível. E esses pés, esses pés. Esses pés que sustentam o resto do corpo todo, que são gordinhos, que são magrinhos, que são ossudos, que são pequenininhos, que são grandões, mas que são os meus pés. E vamos escolher uma parte do corpo para que eu me pare agora. Talvez aquela parte que eu estou menos acostumada a falar com ela. Aquela parte que às vezes eu deixo ela calada, que eu não presto atenção nela. E vamos entrando em contato com essa parte que eu quero convidar vocês a pensarem. E se essa parte falasse? E se essa parte gritasse? O que ela gritaria? O que ela falaria? O que ela sussurraria? E se essa parte falasse? Que história ela contaria? E vamos entrando nessas histórias, nessas frases, nessas partes. Vocês vão agora, em pequenos grupos, para contar um pouco o que essa parte falaria. E vocês vão contar para as pessoas o que essa parte está falando, o que ela está gritando, o que ela está pedindo, o que ela está implorando, e que eu não presto atenção. É só clicar no Join e depois vocês vêm de volta para mim. Vocês vão ter uns 15, 20 minutinhos. Vejam se abriu a sala para vocês. É só clicar para ir para a sala. Apareceu aí algum convite? Camila, Dani? Então vou ter que fazer aqui porque não está rolando o Zoom. Não apareceu o convite. Então esqueçam as salas. Não apareceu aqui também, Amanda. Eu tentei 2 vezes e não abriu. Então vou deixar assim. Eu gostaria então que vocês falassem, na medida do que vocês conseguirem, o que as suas partes estão gritando aí. Conta pra gente. Posso começar? A minha barriga disse oi, e disse que quer ser a minha amiga e que eu converse mais com ela. Cria uma Deixa eu falar. amizade. Vamos lá. Fala então, barriga. Ela não me olha, eu queria que ela conversasse comigo, que ela contasse coisas que passam na cabeça dela, uma piada pra mim. Enfim, eu queria ser amiga dela. E a Camila não olha pra ti, barriga? Não, assim, às vezes, mas não muito. Até Não. olha, mas não quer criar uma intimidade comigo, entende? Então, barriga, você tá dizendo, Camila, vamos criar uma intimidade? Fica mais próxima de mim. Como é que você faz? Dá uma dica pra ela criar uma intimidade contigo. Como é que ela faria?
olha pra mim, conversa comigo. Conversa mesmo, conversa. Conversa com a planta, conversa com o gato, por que não conversa comigo? Claro, se conversa com a planta, por que não conversa contigo, barriga? Faz todo sentido. Obrigada. Mais alguém? Oi, gente. Estão me Oi, ouvindo? Nath. Eu sou a barriga da Natália, que ela não fala sobre isso há 2 anos porque engordou. Ela não olha para mim, não veste mais as roupas que gostaria, só porque fica me apertando e fica me marcando. Então, ela me deixou um pouco de lado nesses últimos 2 anos. Barriga, então pede pra Natália o que você quer. Pede agora, que agora você vai ser ouvida. Pede. Bom, eu queria pedir para Natália para ela voltar a usar as roupas que ela gostava, independente se me marca ou não, para ela parar de ficar olhando para aquele hambúrguer e comer real ele, porque ela não come, ela ignora e não come, às vezes até fica com fome, me deixa com fome. Eu fico doendo. Já falei para ela, come, não faz mal. Uma gordurinha aqui, um quilinho ali, a gente é amiga, mas ela não me entende. Ah, ela não te entende, barriga. E dá uma dica pra ela de como é que ela pode começar a se aproximar de ti devagarzinho, porque tu pediu muita coisa, né, barriga? Tudo de uma vez só, talvez a Natália não consiga. Então, uma coisa pequenininha pra ela começar a se aproximar de ti. Tá, eu vou pedir para ela voltar a usar um short que ela gostava muito. E ela não usa só porque fica me apertando um pouquinho, ela acha que ficou muito gorda. Entendido. Então, esse short aí, vamos ver se a Natália consegue, se ela recebe isso. Que mais? Eu acho que era só isso que eu precisava dizer para ela. Natália, você tem algo pra dizer pra barriga? Eu preciso dizer para essa barriga que eu preciso olhar mais para ela, preciso encarar mais ela e que realmente eu preciso voltar a usar o short que eu gostava muito. Uhum. Então, você fechou um acordo aí com a tua pancinha. Muito bom. Fechei, fechei. Quem mais? Eu quero fazer também. Quem é você? Que parte Eu do Matheus você é? sou a perna do Matheus. Ai, perna. E o que o Matheus tem feito aí com você? Conta pra gente. Cara, o Matheus acha que eu sou muito fraca, magricela. Aí ele se olha no espelho e me acha feia, tá ligado? E é horrível isso, assim, porque há 22 anos eu carrego ele pra cima e pra baixo, e ele não me valoriza. Uhum. E faz o pedido. O que é que você quer do Matheus? Olha, Matheus, eu quero que você passe a me valorizar mais, me olhar com mais carinho, sabe? Preste atenção em mim quando você está caminhando, quando você está sentado. É isso. Ótimo. Vou pedir então para a perna do Matheus, que antes era a Lauriane, para conversar um pouco com o Matheus. Ai, Matheus, vamos caminhar junto. Conversa aí com a tua perna, Matheus. Ela tá falando contigo. Cara, eu demorei para ver que tinha um espelho aqui. Mas tu me Legal. vê todo dia no espelho. Só hoje que É tu olhou pra mesmo. mim de verdade. Ah, é só hoje, assim, porque não conseguia perceber o valor que tinha. Mas eu tô contigo há 22 anos, cara. 22 anos. Pois é, foi mal, perna, de verdade, Mas, assim. não, eu não tô braba contigo, porque sabe? Porque a gente fez tanta coisa massa junto, sabe? É verdade, é verdade. Tipo, comecei a andar de skate esses dias e você tava lá, me Ah, eu apoiando. tava. A gente peleou um pouquinho, assim, mas a gente aguentou. A É gente sempre verdade, aguenta, na verdade, né? com certeza. Então pode contar comigo. Eu vou aguentar contigo também. Obrigado, perna. Obrigada, Matheus. Obrigada, perna. Mais alguém?
Eu quero. Vai, Dani. Que parte que você é da Dani? Eu sou as mãos da Dani. Oi, mãos. E eu tô aqui porque quando você pediu para as pessoas tocarem o corpo, a Dani ficou um bom tempo me tocando e depois ela tem dificuldade assim de me usar para se perceber, para se tocar, para tocar. Eu acho que eu sou muito importante para ela. Eu acho que ela não me dá a devida importância e às vezes ela não percebe o próprio corpo porque ela não me usa. Às vezes ela age quase como se não tivesse corpo. E aí, poxa, eu sou extremamente importante na vida dela, sabe? Ah, Eu guio é? ela praticamente. Tu Eu guias sempre ela, vou mão? na frente. Eu sempre vou na frente. Eu sei que ela tá com muita saudade de tocar as pessoas, de abraçar, porque eu também, enfim, me conecto com os braços, né? Então eu sei que ela tá com saudade de tocar os outros, mas eu acho que eu queria que ela se tocasse, se percebesse, percebesse que ela tem um corpo, que ela não é só um cérebro ambulante. Acho que é isso. Ai. Eu vou pedir agora, Dani, para você conversar com as suas mãos, que anteriormente era Camila. Tá. Tá. Oi, Dani. Oi. Eu sou as suas mãos e eu acho que a gente deveria conversar, porque eu tô meio esquecida, sabe? Tu fica tocando tudo comigo, mas quando é que a gente vai se tocar? Eu não acho que eu te esqueço, porque eu te uso pra tudo, né? Eu te uso um monte. Ah, você me usa, mas você não me olha. Você me usa, mas não me dá bola. Você me usa para ver o mundo e não para ver eu e você. Quando é que a gente vai se tocar, Dani? Tô cansada de ficar tocando as coisas fora. Quero aqui, ó. E aí, Dani, quando é que a gente vai se tocar? É um convite, Dani. Dá pra... Eu, Pode falar. eu, eu não sei, assim, eu nunca tinha percebido que tu tinha essa necessidade. Que eu tinha essa necessidade de, enfim, de te perceber e que tu poderia me ajudar a me perceber também. Eu sempre te valorizei, sabe? Mas para outras coisas, para explorar o mundo mesmo. Mas agora a gente tem um mundo aqui pra explorar o nosso mundo. Eu acho que a gente pode, sei lá, acho que a gente pode se aproximar um pouco. Porque eu tô pensando que você me ajuda a ter noção de tantas coisas, pode me ajudar a ter noção de mim mesma enquanto corpo, enquanto pessoa. Porque eu acho que eu também estou me medindo enquanto corpo por ideias externas. E se de repente tu viesse comigo e eu te usasse, a gente conseguia encontrar uma própria medida. Sim, Tá bom Dani. assim pra ti, Lu? Acho que é o que dá para ser no momento. Ok. E o que dá tá ótimo. É desse jeito, é no que dá. Mais alguém? Se quiserem escrever no chat, eu sei que tem bastante gente que tem mais dificuldade, né, às vezes de se expor.
Eu sou as pernas da Carol. E aí, pernas? Conta pra mim, qual é o babado? As pernas da Carol, eu já tive muito problema, já tive muita dificuldade em aparecer. Cara, ela me odiava. Simples assim, me odiava. E ela me escondeu por tanto tempo, que era verão, um calor, né, do caramba aí. E ela tava lá de calça comprida, porque ela achava que ela não tinha o direito de me mostrar para os outros. Porque ela achava que eu era muito fina, muito, sei lá, não estava dentro do padrão de que deveria ser. Então, sofri bastante. Hoje em dia, ela tá um pouquinho mais legal comigo. Ah, é? Ela já te Tá? deixa aparecer pernas, sim? Já deixa. Eu vejo que ainda não tá legal, não tá aquela relação toda, assim, né? Mas ela tá olhando para mim. Ela tá deixando os outros olharem para mim, que é uma coisa que ela não deixava. Ela escondia, ela fazia questão de esconder. E ela escondeu por muitos anos. Muitos anos ela me escondeu. Ela me deixou lá trancafiada. Se você fosse fazer um pedido pra ela, que pedido você faria, pernas? Presta atenção no tanto de coisas que a gente viveu junto. Não merecia estar ali presa. Não merecia passar assim por isso. Vale a pena. Deixa eu aparecer. E daí, né? Será que eu preciso estar no padrão dos outros? Usa o short que tu quiser, usa a saia, o vestido, sei lá o que tu queres usar, né? Mas me deixa. Eu vou fazer tuas pernas nesse momento, Carol. Carol, eu sou prisioneira, Carol. Eu não aguento mais, eu tô passando calor, eu tô presa, mulher. Deixa a gente ser livre. Exploda-se os outros. Me bota no shortinho. Assim, ó, eu só te peço um shortinho. Eu não tô te pedindo nada, entendeu? Eu só quero um shortinho. Dá pra Olha, ser? dá pra ser. Dá pra Dá pra ser? tentar. Você consegue tocar em mim? Consigo. Você consegue se aproximar de mim, quem sabe, no banho? Olha, estou tentando. Você consegue lembrar dos caminhos que a gente fez juntas? Nossa, foram tantos, Foram, né? muitos. Você consegue lembrar como às vezes foi difícil pra gente caminhar em alguns espaços, mas eu tava lá contigo. Lembro de muitos. Naquele momento que às vezes nem tinha outras pernas caminhando com a gente, era só eu e você. Pois é. Você estava ali. E eu não tinha direito de fazer isso contigo. Agora a gente vai começar a se aproximar devagarzinho, Carol. Vamos. Então tá. Obrigada, Carol. Mais alguém? Eu sou os quadris da Jobis. Ah, E Quadris, eu tô conta bem... pra gente. Então, eu tô bastante bravo porque eu tô querendo falar desde o começo. Putz, e ela não te deixava falar. Não, e ela não tocou em mim. Durante o teu aquecimento, eu falava toque em mim, e ela não queria tocar em mim. E assim, eu fico muito triste porque pensa bem, né? Tudo que a gente passou, toda a nossa história, a história dela, a história minha. E eu fico triste porque ela, tipo, que diz assim, Quadris, a internet da Jobis tá um eu pouco acho que ruim. todo mundo por cima acreditou. A internet da Jobis vive ruim porque ela não deixa eu falar. A hora que ela deixar eu falar, até a internet dela vai melhorar. Né? As pessoas silenciam Sim, o próprio corpo, o universo responde.
É verdade, Quadris. É verdade. O E universo conta uma coisa, responde. por você até. Você, inclusive, você teve presente com ela aí durante gestações que ela teve, né? Sim, sim, sim. Todas. Todas. E na verdade nem foram 3, foram até 4. Pois E é. ela, pois é, e tem a ver, porque aconteceu que no dia do casamento dela, ela estava se arrumando para o casamento, e a sogra dela falou assim: esse teu vestido não tá bom, tu vai casar com isso. Isso expõe muito os teus quadris. E olha, eu que tive meus 4 filhos, não tenho quadris tão feios quanto os teus. Como é que tu vai fazer para casar com essa roupa? Não tem outra coisa? Foi esse o comentário. E aí, desde esse dia, ela ficou com vergonha de mim, mesmo vindo às gestações depois, eu tendo feito tudo o que eu fiz, e hoje que eu ainda seguro as pernas dela, eu ainda seguro o corpo todo, né, os órgãos internos, ela não me dá cartaz. Quadris, a Dani, que agora é a sogra maledeta da Jubis, ela tá aqui e agora eu te dou a oportunidade de falar com essa sogra maledeta. Hein, Quadris? Para você, já que a Jobis não conseguiu se defender e você tá toda empoderada aí que eu tô vendo, vamos defender a Jobis aqui nesse lugar. Vamos lá. Vai lá, sogra. Então, eu não sei como é que a Jubis quer casar com um vestido desse. Meu Deus, ficou horrível. Olha o quadril. Ai, Qual é o credo. problema com quadril? Não, você, né, quadril da Jobis. Olha, põe-se no seu lugar, porque eu já falei pra Jobis. O quadril dela é horrível. Horrível, horrível. Assim, ó, nem eu que tive 4 filhos tenho um quadril feio desse jeito. Aí eu acho que fosse. Deus me livre, eu não casava com um vestido desse. É complicado tu não conseguir usar um vestido, porque o vestido é uma coisa pra gente ficar bem. Então, mas se a não pessoa... ficou. Não ficou, mas eu acho que ficou. Eu gosto de mim, eu acho que eu sou bacana. Eu acho que eu tenho um formato legal. Eu acho que eu posso ser sensual, se ela quiser, ou útil e confiável. Isso é mais do que se pode dizer, por exemplo, de você. Você tem alguma coisa contra mim? Olha, eu acho, eu só tava dando uma opinião, assim, sabe? Inútil. E não confiável. Muito bom, Quadril. Eu acho que a Jobis não teria feito melhor, Quadril. Você mandou muito bem defendendo a Jobis nesse lugar. Agora eu não defendi a Jobis, eu xinguei ela. Não, você tá ajudando com a sogra maledeta. A Jobis não ia conseguir. Que bom. Não ia. Que bom que você conseguiu. Porque a Jobis não ia conseguir. Então você tá me dizendo, Jobis, olha só, que eu sou mais forte, inclusive, do que você. Sim. Olha só. Eu sou mais forte do que você, Jobis. Presta atenção em mim, quem sabe que em mim tá tua força, mulher. Em mim tá tua força. Sem dúvida. Quando você falou da sua barriga, né, lá no polidense, eu pensei em mim. Foi isso que me linkou, que eu fiquei pensando em mim. Eu também sou forte. A nossa força não tá só na beleza. E a beleza mesmo é uma forma de ver. Mas a nossa força também tá na gente conseguir fazer aquilo que a gente precisa fazer. E se a gente não puder ter a aprovação de todo mundo, que pelo menos a gente não possa se sabotar. Ótimo, Quadril. Jobis, o que você gostaria agora de dizer pro teu quadril poderoso, maravilhoso, gostoso, sensualíssimo, que tá aqui no que anteriormente era a Camila? Você tem muito a me ensinar, eu não me sinto desse jeito. Realmente. Eu já passei por muita coisa. Passou sim. E eu quero que você não olhe. Não é fácil. Mas a gente precisa, né? A gente tem, assim, um contato bastante íntimo, né? Sem brincadeira agora. Eu fico brincando com as coisas. Tu sabe que eu fico zoando as coisas. E em parte é porque eu acho que a vida tem que ser engraçada, mas em parte é um mecanismo de defesa, né?
mas eu acho que a gente precisa se dar melhor. As pessoas, elas acham que eu preciso fazer cirurgia bariátrica, né? Que é como se fosse uma dívida que a gente tem com a sociedade. Se fazer alguma coisa que muitas vezes a gente não quer para conquistar uma coisa que muitas vezes a gente nem sabe se quer realmente. Você precisa me ensinar mesmo, tá? Eu acho que assim, ó. Se separadas a gente já é rasa, imagina juntas. Junta o teu senso de humor com a minha força. Mulher, ninguém segura esse nosso corpo. Você tem razão. Obrigada, você tem razão. Obrigada, Jobis. Obrigada, Quadril. Obrigada a vocês todos, adorei. Gente, a gente tá nos 10 minutos finais. Para não pegar nenhuma cena, eu vou pedir que a gente compartilhe verbalmente agora qual foi a parte do corpo que a gente elegeu, o que ela diria, para a gente ir caminhando para o encerramento. Quem tiver vontade. Agora que eu vi que tem 2 Vinícius, um deles é um Vinícius que eu conheço, o outro não sei. O outro também é. Eu achei que era o mesmo em 2 lugares diferentes. O Vinícius quer ocupar todos os espaços, inclusive 2 logins para isso. Eu tô assistindo pelo computador e ouvindo pelo celular. Eu acho que o nosso Zoom não está adaptado para comportar o corpo do Vinícius. Fala, Vini. Eu quietinho aqui. Bom, o que é para fazer mesmo? A parte do corpo que você tinha selecionado, o que ela teria para dizer? Eu tentei selecionar várias, mas nesse momento eu escolhi assim mais a minha nuca, os meus ombros. Que curioso. E o que eles teriam para te dizer? Bom, Vinícius, eu tenho pelos. Eu sou assim. E eu não sei exatamente o que te dizer pra tu gostar disso. Eu sei que quando tu tá olhando fotos no Instagram, tu procura esse detalhe nos outros. E tu fica vigiando. Mas se eu pudesse, então, pedir alguma coisa agora, é que para de ficar o tempo todo puxando tua roupa pra baixo, tua camisa pra baixo, pra que eu não apareça. De ficar ajustando isso. Eu acho que tu ia relaxar um pouco. Entendi. Vou pedir agora para tua nuca falar, para você poder conversar. Antigamente era o Matheus, agora é a nuca do Vinícius. Oi, Vinícius. Oi. E aí, cara? Ouvi você falando mal de mim por aí. Eu tô falando umas coisas aí. Pois é. E aí você fica me comparando com as outras nucas no Instagram. Fico. É o meu hábito. Pede o que você quer, nuca. Pede para ele o que você quer. Eu quero que você me olhe no espelho e sinta orgulho de mim, sabe?
Eu sou uma parte muito importante do teu corpo, eu acho, porque aqui a nuca, né, faz a conexão da nossa cabeça com o resto do corpo, e eu acho que se não fosse por mim, eu não sei, talvez você esquecesse a cabeça por aí em algum lugar. E eu tô sempre Eu aqui, esqueço. sabe, dando esse apoio. Vai ver que eu esqueço porque eu não presto atenção na nuca, inclusive. Ai, mas eu sei que eu tenho que prestar mais atenção em ti. Ou, na verdade, né, prestar menos atenção. Só deixar tu ali. Me deixa existir, Vinícius. É, eu posso tentar. Então, vamos começar por onde? Por onde você vai começar pra me deixar existir? Porque tá difícil. Acho que eu posso tentar pegar as roupas mais folgadinhas e não as golas que ficam apertando tanto teu pescoço, né? Que aquelas que não teriam tanto risco de deixar alguma parte à mostra. Entendi. Acho que tá bom assim o acordo. Fechamos assim. Fechamos. Finalizando agora, gente, temos 3 minutos. Então, palavras de como foi pra vocês hoje, como é que vocês estão, como é que saem daqui, enfim. Nossa, eu quero ser a primeira a falar, sempre, né? Foi maravilhoso, Amanda. Incrível, assim, desde o aquecimento com a tua fala. Não, desde o aquecimento da tua fala inicial, assim, eu estava impactada por tantas coisas que eu não pensei, me veio muitas coisas da minha vivência, da minha história. Eu sou de uma família em que as pessoas todas são gordas, mas nunca, nem elas se aceitaram, nem aceitaram umas às outras, e enfim, eu sempre estive no meio disso, tentando resistir a isso, mas de uma forma ou de outra fazendo parte disso. E uma das coisas que mais me incomoda durante a pandemia é ter ganhado peso, por exemplo, porque eu passei muito trabalho para perder. Então, tu me fez hoje rever várias coisas, além da questão das minhas mãos, que eu acho que é uma coisa para pensar, porque, né? Enfim. Mas assim, eu tô saindo impactada, maravilhada, admirada e com muita coisa para pensar. Ah, e com muita saudade desse abraço gordo, desse colo gordo, Amanda. É, né? Também gosto de abraçar bastante. As pessoas gostam de me abraçar, mas eu também gosto de abraçar bastante. O que Eu mais? acho que eu Quero... tive o privilégio. Ai, desculpa, Matheus, pode falar. Imagina, não sei quem é que ia falar, desculpa, eu entrei também. Bom, eu queria te agradecer também, Amanda, assim, porque eu falei no início, né, que eu estou pesquisando esse tema e para mim, assim, é muito inspirador te ver falar, sabe? É incrível, assim, como tu articulou as ideias e para mim fez todo sentido. Estou ainda descobrindo esse universo, então para mim foi uma grande abertura, assim, de possibilidade estar aqui hoje. Bom, Obrigado. agradeço. Já fui até água auxiliar, peguei, catei o Matheus para ele poder. Não, queria dizer para a quem interessar possa que ninguém foi convidado para ser ego, tá? Tipo, a Amanda só renomeava as pessoas, agora você é um ego. O cagaço, Me deu o um cagaço. nervoso A naquela Laura hora. foi a primeira. Perna? Que perna, gente? Como assim? Eu queria Eu mandei para a compartilhar. Laura assim, amiga, que legal, tu se ofereceu para ser ego. Ela, não, eu não estava nem nesse mundo. Ai, mas eu queria agradecer. Eu acho que é sempre um privilégio estar nesses espaços e caramba, eu fiquei arrepiada das 5h30 até às 7 horas, porque foi muito importante. E
tô louca pra tomar um banho gostoso agora com o meu corpo e continuar conversando com ele aqui ao som de alguma música bem romântica, porque anotei no meu mural que a Márcia é a interpolação de resistência. Eu quero lembrar disso todos os dias e obrigada por me fazer lembrar disso. Obrigada mesmo. Obrigada. Eu vou copiar a ideia da Laura e vou botar no meu mural também. Que eu vivo à base de post-it. A Laura falou de privilégio, né? Eu acho que, meu Deus, que privilégio que nós temos de poder escutar a Amanda trazendo. Eu tô louca para que o vídeo saia no YouTube para que eu possa pegar a fala inicial e espalhar para o mundo, assim, porque eu acho que como a Dani disse, não consigo nem sintetizar ainda as coisas. Mas dizer que, para mim, o processo de aceitação do meu corpo é diário. É diário. Mas vezes me perguntaram assim, como que você faz para se aceitar? Todo dia. Todo dia, quando eu olho no espelho, é um processo. E eu venho de uma história de transtornos alimentares, hoje eu tenho problemas que são decorrentes de um período bulêmico que eu tive na minha adolescência. E para mim estar aqui é um lugar muito importante, assim, para construir isso. E dizer que eu amei me dar conta que eu tenho que criar amizades com a minha barriga. E também amei ser o quadril da Jobis. Foi muito bom. E é isso. Eu queria agradecer a todo mundo e a Amanda. E eu também estou com saudade dos abraços. Fazer um som de abraço, que daí a Dani também participa. Ai, que bom, Jobis, fico feliz. Neilane também. Fala, Carol. Só agradecer, na verdade. Foi assim, exatamente aquilo que eles falaram, né? Foi arrepiante. Tá? Quanta coisa que eu talvez não me desse conta, né? O que acontecia comigo, o que acontecia com os outros, sabe? Eu acho que é bem essa questão, né? Dessa nossa conserva cultural. Mais alguém, gente? Eu gostei muito e é sempre bom, né, ouvir a Amanda. E eu gostei muito do tema, assim. Tanto que hoje eu estava no trabalho, eu vi o grupo, pensei, por que não? E vim. E eu acho, assim, que tanto do ponto de vista teórico e técnico também, né, assim, a gente levou a discussão, assim, para um outro nível, né? E é muito bom pensar que existe essa possibilidade de conversar com o corpo. É simples, mas eu nunca tinha pensado nisso. Sim. Mas por que não, né? E é muito emocionante também, assim, né? Eu também, como a Laura, eu me arrepiei várias vezes. Muito bom. Que bom, Vinícius. Amanda, eu já compartilhei, mas eu queria só fazer um comentário que eu escrevi no nosso grupo de amigos, então vou falar, porque eu acho que é muito bacana, que eu tô saindo hoje daqui com a sensação de que o nosso grupo de estudos é terapêutico. Enfim, ele é um grupo de estudos, a gente estuda, a gente aprende, a gente troca conhecimento, mas esses últimos encontros, desde o encontro que a gente teve sobre gênero, o RPG, o encontro da semana passada, esse de hoje, não que os anteriores não fossem, mas eu estou me dando conta disso agora, eles estão sendo terapêuticos, pelo menos para mim. Que bom. Queridos, queridas, querides, é muito bom ocupar espaços com vocês e que mais corpos gordos, gordes, possam aí ocupar vários espaços e que a gente possa ter outros momentos para trocar, né? Porque como disse Castro 2020, amar é interpolar resistência. Então, que a gente possa continuar interpolando resistência aí e cuspindo os complementares patológicos que a gente engoliu e que a gente usa para nos punir, para julgar, culpabilizar
e maltratar, e que esse corpo possa ter voz e vez, né? E que o processo de acessibilidade ele comece com a gente ocupando esses espaços agora, né? Então aqui tá assim, olha a gorda feminista. Quero figurinha! A pessoa que cita a si mesma, ela é muito maravilhosa. Quero figurinha da Amanda assim, ó. Olha a gorda feminista. Quero que isso fique gravado para os nossos criadores de figurinha, por favor. Beijos a todos. Beijos a todos. Semana que vem, eu não lembro qual é o tema, eu não lembro quem vem. Psicodrama, religião e religiosidade. Ai, a Xanda! Gente, isso, venham semana que vem, que a gente vai ter a Xanda. Quem foi a primeira vez no grupo, a gente é sempre assim, a gente é sempre maravilhoso e humilde. Venham, voltem e estejam sempre conosco. Beijos, beijos. Tchau.